Nesta aula, iremos tratar sobre os Estados Unidos e o Canadá. Iniciamos o conteúdo pelos Estados Unidos, falando o que são megalópolis. Megalópolis são aglomerações urbanas de grande extensão territorial, formada por duas ou mais metrópoles e centros urbanos secundários no entorno, conurbados, formando uma enorme rede urbana. As principais são Pugwash, no nordeste dos Estados Unidos, em cujos extremos se localizam Boston e Washington. Chippewa, na região dos Grandes Lagos, com Chicago e Pittsburgh nas extremidades. E Sansan, na costa oeste do país, com São Francisco e San Diego em seus limites. Nessa megalópole, no Sun Belt, ela é uma região em que vamos encontrar indústrias de alta tecnologia, numa região chamada Vale do Silício. Agora falando ainda nos Estados Unidos sobre a cidade de Nova York, ela é uma cidade muito importante porque ela concentra grandes conglomerados industriais. Ela também é a sede dos principais bancos e da principal bolsa de valores do mundo, Wall Street. É também onde se localiza a sede da ONU. Sobre a imigração nos Estados Unidos, a primeira onda de imigração foi entre 1840 a 1865. Cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no país. Na segunda onda, foi entre 1870 a 1920, recebendo mais de 26 milhões de imigrantes. E na segunda metade do século XX, a quantidade de imigrantes foi superior a 8 milhões. Bom, mas o porquê da imigração? Porque o país ele atrai imigrantes por oferecer melhor remuneração ao trabalhador, como também pelo modo de vida estadunidense largamente difundido pelos meios de comunicação, The American Way of Life, a propaganda. Dando continuidade, agora vamos falar sobre a Lei dos Direitos Civis de 1965. Essa lei estendeu os direitos a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Cabe destacar a luta de várias personalidades, como Martin Luther King, Malcolm X, entre outros. Tá? E todos eles são líderes negros na conquista dos direitos, da igualdade entre os cidadãos. Sobre a segregação socioespacial, nos Estados Unidos também é interpretado como uma forma de racismo. Tá? A segregação socioespacial existe em vários lugares do mundo, mas falando em especial dos Estados Unidos, nós podemos observar que essa lei dos direitos ela pode explicar uma tentativa de romper com essa segregação socioespacial, uma segregação socioespacial no contexto histórico-cultural desta nação. E até hoje nós podemos observar as consequências disso, a divisão de bairros entre negros e brancos, ricos e pobres. Certo? E a gente pode observar nas desigualdades sociais, porque a gente tem que reconhecer que nessa cidade formal, ela é dotada de infraestrutura, e na cidade informal, ela é destituída dessa infraestrutura ou possui apenas uma parte dela. Mas como assim? Vocês podem observar que nas regiões mais pobres, os índices de violência são maiores e muitas das vezes parte dessa culpa é do próprio Estado pela sua omissão ou pouca participação, tá? Com políticas públicas que venham a prevenir a violência. Não é um dos exemplos. Fora a vulnerabilidade social e entre outras coisas. Bom, nós podemos observar que no século XXI houveram mudanças na composição populacional. E o que são essas mudanças? No que elas refletem? Significa que anteriormente, em séculos anteriores, a população era predominantemente branca nos Estados Unidos, né? Tanto é que criaram-se movimentos sociais em épocas anteriores da supremacia branca, da ideologia do homem branco, da purificação da raça, enfim.
Mas a partir do século XXI, que é este século, nós podemos observar que as mudanças estão ocorrendo cada vez mais rápido. Lembra quando eu falei sobre a imigração? Da importância do que chama a atenção dos imigrantes para a vinda aos Estados Unidos? Pois é, eles influem diretamente nessas mudanças na composição populacional. Tá? Então, vamos observar que hoje em dia é uma tendência. Até 2050, a probabilidade dos brancos serem menos da metade do que o quantitativo total é bem provável nessa composição. Dando continuidade, sobre a colonização dos Estados Unidos, nós podemos observar duas vertentes, a do norte e a do sul. Iniciando pela do norte, nós vamos observar as seguintes características. Primeiro, artesanato familiar. Tá? Segundo, a manufatura. Em terceiro, mão de obra livre. E por fim, vamos observar uma pouca relação com a metrópole. Isso no norte. Já no sul, a colonização foi exatamente o contrário. Enquanto no norte nós tínhamos um tipo de atividade econômica voltada ao artesanato, né, e à manufatura, aqui nós vamos encontrar a agricultura. Vamos observar que nós vamos ter uma mão de obra escrava. E além disso, nós vamos observar uma intensa relação com a metrópole. Isso no sul. Durante a história dos Estados Unidos, nós vamos observar que o Norte e o Sul guerrearam numa guerra chamada de secessão. Enquanto o Norte foi pioneiro na abolição da escravatura, o Sul levou mais tempo para abolir o sistema escravista, porque ele era muito dependente desse sistema econômico para obter lucro. Vocês podem observar que o Norte não necessitava de escravos, pois a mão de obra era livre, existia manufatura, artesanato familiar. Então, por esses três fatores acima, vocês podem observar que vai influenciar no quarto fator, que é a pouca relação com a metrópole. Certo? Então, eles não precisavam, eles eram mais independentes da metrópole. Tá? Por conta da escravidão, do sistema escravista, eles precisavam, nesse processo de colonização, ter uma intensa relação com a metrópole. Essa é a maior diferença entre os estados do norte dos Estados Unidos e os sulistas. E até hoje nós podemos observar uma tendência de racismo maior no sul dos Estados Unidos do que no norte, por questões enraizadas culturalmente ao longo da história. Agora, dando continuidade aos Estados Unidos e o Canadá, vamos lembrar que ambos os países fazem parte do acordo do NAFTA, tá? Um bloco econômico para facilitar a questão das fronteiras serem abertas, ou seja, a diminuição da taxa alfandegária, facilitação de comunicação, transporte e logística entre esses países, tá? Além de questões de comunicação e tecnologia. Agora, falando sobre o Canadá, nós vamos ter que, a primeira coisa que nós devemos observar é que o Canadá ele possui uma concentração industrial. Tá? Como assim? O Canadá ele possui um eficiente sistema de transporte ferroviário, rodoviário, marítimo e lacustre. Por ser uma região fronteiriça, abrigou investimentos importantes, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Ou seja, nessa região, houve uma dinâmica, né, entre essas cidades e o setor industrial que foi instalado no entorno. As indústrias são dos setores siderúrgico, automobilístico, químico, de papel e eletroeletrônico. E estão vinculadas ao que nós chamamos de tecnopolos, que são essas cidades, tá, industrializadas. E essa concentração industrial no Canadá vai se dar principalmente nos Grandes Lagos e na região do Vale do Rio São Lourenço. Agora falando sobre os movimentos separatistas, nós vamos observar que existe um histórico de reivindicações separatistas em cidades como Quebec e Montreal.
cidades onde se fala predominantemente o francês. Tá? Ao longo do tempo, da história do Canadá, a população ela aprendeu a respeitar e a conviver com as diferenças culturais. Por isso que, além do inglês, eles adotaram o francês na década de 60 como língua oficial também. Agora existem restrições naturais, tá? O governo do Canadá ele dotou o território de infraestrutura de transporte moderno e eficiente, permitindo a integração entre essas regiões distantes, mesmo que o acesso seja difícil. Então, como vocês podem observar, a criação desses sistemas eficientes de transportes serve para romper barreiras naturais. E como foi falado, há duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Espero que tenham gostado desta aula e até a próxima.